bem, meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos dar sequência às nossas meditações em série. Nessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa que será a nossa segunda reflexão nesse livro. Eu quero começar com uma correção. A carta de Paulo, escrita aos crentes da cidade de Filipos. Essa cidade recebeu esse nome em homenagem a Filipe II, que, do contrário do que disse domingo passado, não era filho de Alexandre o Grande, mas sim pai de Alexandre o Grande. Então, nada mais correto que no dia dos pais fazer exatamente essa correção, né? Na verdade, o Alexandre o Grande era filho do Filipe II, que foi a quem foi homenageado aqui, e a cidade recebeu o nome de Filipos, ou cidade de Filipe. Essa foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo na Europa, como a gente falou, trouxe para você aqui na parte introdutória, no sermão do domingo passado. E a igreja de Filipos agora ficou sabendo que o apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma. Por essa razão, por meio de um amado irmão por nome de Epafrodito, os filipenses enviaram então uma oferta missionária ao apóstolo Paulo, uma ajuda financeira ao apóstolo Paulo na intenção, no intento ali de poder dar essa assistência ao apóstolo. Mas o querido Epafrodito, ele adoeceu mortalmente, nós não sabemos se a caminho de Roma ou uma vez estando ali já com o apóstolo Paulo. Fato é que o apóstolo Paulo, por essa razão, se apressou em enviar de volta o Epafrodito ali aos queridos filipenses, à cidade de Filipos. Juntamente com o Epafrodito, diante dos fatos que foram sabidos aí, né, que foram compreendidos pelo apóstolo Paulo a respeito da situação da igreja dos filipenses, ele envia então uma carta. Junto com o Epafrodito, ele manda essa carta, que é a carta que nós começamos a meditar no domingo passado. A nossa primeira reflexão no domingo anterior, no domingo passado, nós tomamos por base apenas os dois primeiros versículos do capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, onde o apóstolo Paulo se identifica como sendo servo de Cristo Jesus, ou seja, aquele que dedica a sua vida de maneira voluntária ao seu Senhor e faz isso com alegria e com fidelidade. Ele fez isso ao se identificar aqui no primeiro versículo. Ele também identifica os seus leitores, os crentes da cidade de Filipos, e faz isso dizendo que eles são os santos em Cristo Jesus, trazendo a ideia de que eles são aqueles que, por meio da fé em Jesus Cristo, foram separados por Deus, daí o termo santos, né? Separados por Deus de todos os demais que ainda não creem. E por fim, Paulo deseja a estes, os santos, os crentes de Filipos, em sua saudação, Paulo deseja a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido de Deus, e a paz com Deus, que é um resultado direto da manifestação dessa graça de Deus na vida daqueles irmãos. Muito bem, tudo isso nós vimos na nossa primeira reflexão do domingo anterior. Nessa segunda parte da saudação, que vai compreender aí o versículo 3 até o versículo 11, que foi o texto que lemos, o apóstolo Paulo ele vai expressar a sua alegria, a sua satisfação em orar por aqueles irmãos. E é interessante porque esse é um trecho da carta do apóstolo Paulo cheio de bons sentimentos. Nós vamos ver, por exemplo, nesse trecho aí, sentimentos como alegria, certeza, gratidão, saudade e amor, que estão presentes aí na oração do apóstolo Paulo pelos crentes ali da cidade de Filipos. O texto que nós vamos expor essa noite, como eu disse, foi o mesmo texto que nós acabamos de ler agora em nossa liturgia. Refiro-me ao capítulo 1 de Filipenses, verso 3 ao versículo 11. E o tema da nossa reflexão, não apenas essa noite, mas essa noite e no próximo domingo também, se Deus nos permitir, será lições de uma oração. Lições de uma oração. Antes de expor o texto, eu quero orar mais uma vez com você, pedindo novamente que Deus ele venha tratar conosco. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado por ter Tua palavra em nossas mãos.
pelo tempo que o Senhor nos permite aqui estarmos juntos para te adorar. E nesse momento em que vamos meditar em tua palavra, rogamos a iluminação do teu Espírito em nome do teu Filho. Amém. Queridos, eu quero dividir esse texto em dois momentos, pois num primeiro momento nós temos claramente no versículo 3 ao versículo 8, que é o primeiro momento desse texto, uma descrição feita aqui das percepções, dos sentimentos e também das lembranças do apóstolo Paulo quando orava pelos filipenses. Ou seja, o que ele percebia, o que ele sentia e a saudade também, né, quando ele lembrava daqueles irmãos, quando ele orava pelos filipenses, é o que nós queremos tratar nessa noite. No segundo momento, que será o verso 9, 10 e 11, nós vamos perceber que Paulo vai passar a falar diretamente do conteúdo da sua oração. Então, só para a gente entender, num primeiro momento nós temos as percepções de Paulo, os sentimentos de Paulo e suas lembranças quando orava pelos filipenses. No segundo momento, que será alvo da nossa meditação será o alvo da nossa meditação no próximo domingo, é que nós vamos adentrar exatamente no conteúdo, como Paulo orava por aqueles irmãos. Então veja lá, abrindo no primeiro momento, versículo 3, começando a exposição, diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Essa igreja, a igreja de Filipos, era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo e que alegrava muito o seu coração, e certamente isso acontecia devido às suas muitas virtudes. Tanto é, meus irmãos, que Paulo, ele ora com alegria por essa igreja, ele vai dizer isso no verso 4, ele reconhece a generosidade dessa igreja, ele diz no verso 5 isso, ele diz que traz essa igreja sempre no seu coração ou na sua mente, ele diz isso no verso 7, e expressa a sua saudade por aqueles irmãos, que é o que ele vai dizer no versículo 8. Mas ainda assim, mesmo olhando para todas essas virtudes que são ali praticadas pelos filipenses, o apóstolo Paulo agradece a Deus quando lembra deles. Veja novamente, o versículo 3 ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ou, quando eu lembro da virtude de vocês, quando eu lembro da maneira como vocês viviam a fé, eu agradeço a Deus, quando eu lembro de tudo isso. Paulo está reconhecendo aqui, meus irmãos, que todas as virtudes encontradas naqueles irmãos, na igreja de Filipos, na verdade essas virtudes são produzidas pelo próprio Deus. Ou seja, a fidelidade, a generosidade, a maturidade, também a amabilidade daqueles irmãos, tudo isso não era algo que vinha deles mesmos, mas era algo que era produzido pelo Espírito Santo de Deus. Por essa razão é que Paulo diz: quando eu lembro de vocês e quando eu lembro das virtudes que eu consigo ver na vida de vocês, eu agradeço a Deus, porque eu sei que é Ele quem promove todas essas mudanças na vida de todo verdadeiro cristão. Com isso nós podemos pensar, meus irmãos, que sempre que nós desfrutamos de virtudes oriundas das vidas de verdadeiros crentes, de verdadeiros cristãos, como por exemplo, quando nós somos beneficiados pela amizade de um irmão em Cristo, quando nós somos beneficiados pelo amor, pela lealdade de um cônjuge cristão, por exemplo, quando nós podemos experimentar do perdão de um irmão que foi ofendido, quando nós podemos também desfrutar da fidelidade bíblica de um presbítero ou de um pastor, tudo isso deveria fazer-nos lembrar de agradecer a quem? A Deus. Porque todas essas virtudes nessas pessoas, das quais nós nos beneficiamos em nosso relacionamento, na verdade são produzidas pelo próprio Deus em suas vidas. E nós apenas nos beneficiamos disso. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. E como é que Paulo expressa a sua gratidão a Deus? No verso 3 ele diz: eu agradeço a Deus quando eu recordo de vocês. Eu agradeço a Deus pelas virtudes de vocês. E como é que Paulo faz isso? Como ele expressa a sua gratidão e esse seu reconhecimento? Veja só, versículo 4, o que ele diz? Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo fazia isso por meio da oração. A oração que era algo regular na vida do apóstolo Paulo. Percebe quando ele diz no texto aí a regularidade dele?
dizia que fazia sempre isso, fazendo sempre, é o que ele diz aqui. Então Paulo era um homem de oração. E mais, era algo que Paulo fazia, mas fazia com que sentimento? Com alegria. Fazendo sempre, ele diz, com alegria. E é bom que aqui a gente lembre que o apóstolo Paulo está preso na cidade de Roma, sob inclusive a ideia de que pode acontecer um martírio, ele pode ser executado. Paulo está aqui sobre a situação de ser morto, inclusive. Ainda assim, mesmo diante de uma circunstância tão adversa, o apóstolo Paulo lembra de citar o quê? Alegria. E essa é a primeira das muitas vezes que o apóstolo Paulo citará a palavra alegria, esse que é um tema dominante dessa carta de Paulo aos Filipenses. Mesmo, lembrando, em uma circunstância tão adversa, em uma circunstância tão difícil. Queridos, o apóstolo Paulo nos ensina nesse versículo a necessidade de se manter uma vida de oração, em especial os líderes pelos seus liderados. Mas nós não podemos esquecer que isso aqui também é um princípio, por exemplo, lembrado por Paulo, que deve fazer parte da vida de todo verdadeiro cristão, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, orientando-os, orai sem cessar. A oração sem cessar, ou seja, uma vida regular de oração, deve ser algo real, prático na vida, não só da liderança da igreja, mas de todo verdadeiro cristão. Isso é um fato. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é que Paulo nos mostra o poder transformador do Evangelho ou da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Esse poder faz da alegria, escute isso, uma característica forte e marcante na vida do verdadeiro cristão, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Mesmo diante de circunstâncias adversas, eu posso até ousar dizer, especialmente nos momentos adversos. Porque manter-se feliz, manter-se em paz, em circunstâncias tranquilas, não é? Em momentos tranquilos, mas revelar ou expressar alegria, mesmo em circunstâncias contrárias, somente estando cheio do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo mostra isso aqui a nós, meus irmãos. Olha só, outra coisa que a gente aprende aqui é como é prazeroso orar por uma igreja saudável, não é? O apóstolo Paulo expressa toda a alegria. Eu fico feliz quando eu oro por vocês. Olhando para esse texto, eu lembrei aqui da orientação do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, quando ele diz o seguinte, atente para o que disse o autor aos Hebreus. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. E ele completa. Pois isso, ou seja, fazer do trabalho deles um peso e não uma alegria, não seria nada proveitoso para vocês. Nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo não tinha esse tipo de problema com a igreja em Filipos. Por eles, Paulo diz que orava sempre, e orava com que sentimento? Com alegria, com alegria. E uma das razões dessa gratidão do apóstolo Paulo em orar, aqui na hora que está orando pelos filipenses, né, está exatamente na cooperação, ou na parceria, na generosidade daqueles irmãos. Olha o que ele diz no versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A palavra traduzida aqui no português como cooperação é a palavra grega koinonia, que nessa circunstância, ou nesse contexto aqui, deve ser entendido por nós como trazendo um significado tipo parceria. Paulo está agradecendo aqui pela parceria deles com eles, não é? com o apóstolo Paulo. Eu digo isso, meus irmãos, porque muito provavelmente Paulo está fazendo uma referência nesse versículo à oferta missionária que ele havia recebido dos filipenses por mãos aí de Epafrodito. Por essa razão, talvez a intenção seja dizer, olha, eu agradeço a Deus por essa parceria que vocês mantêm comigo. E eu quero que você note que, segundo o texto, essa parceria teve uma certa constância. Olha de novo para o versículo, Paulo diz, desde o primeiro dia, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eles foram parceiros
do apóstolo Paulo desde que ele começou o seu trabalho na cidade de Filipos. E agora, 5 anos depois da última visita de Paulo àquela igreja, àquela cidade, mais uma vez, aqueles irmãos se mostraram generosos com o apóstolo Paulo. É por isso que ele diz, desde que eu cheguei aí, desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar até hoje, vocês têm me sustentado, têm me ajudado, têm sido parceiro na expansão aqui do Evangelho. Isso demonstra, meus irmãos, não apenas a generosidade daquela igreja, mas sobretudo o compromisso que aquela igreja tinha, e escute, não com a pessoa de Paulo, mas com o Evangelho pregado por ele. Note o texto. Eu sou grato a Deus, Paulo vai dizer no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho. Cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Percebe? Não era um compromisso com a pessoa do apóstolo Paulo, não era um compromisso com uma igreja local simplesmente, era um compromisso com o Evangelho pregado. Queridos irmãos, quando nós adoramos a Deus com as nossas contribuições, nós precisamos entender que estamos contribuindo para a expansão do Evangelho. Nós nos tornamos aí parceiros no reino de Deus, juntos com o mesmo propósito, juntos aí com o mesmo interesse. Paulo, ele agradece a Deus aqui, reconhecendo que essa generosidade, essa parceria dos filipenses, era na verdade uma ação divina no coração deles. É por isso que Paulo começa a dizer assim, eu agradeço a Deus, quando eu lembro da generosidade de vocês, da parceria de vocês, porque eu sei que é Deus que está agindo no coração de vocês. Queridos, que Deus também trabalhe em nossos corações, fazendo-nos entender a nossa cooperação financeira não simplesmente como um dever que nós assumimos quando nos tornamos membros de uma igreja local, não simplesmente assim, mas especialmente como um privilégio concedido pelo próprio Deus de se tornar um parceiro na expansão do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos faça ter essa visão sadia, não é? Desse privilégio que é concedido por Deus quando nós cooperamos, quando nós participamos com as nossas contribuições. Amém? Que seja assim. Queridos, esse interesse dos filipenses aqui pela expansão do Evangelho, que ficou muito bem demonstrado pela generosidade deles nessa parceria aí, era na verdade, como eu disse, um sinal da ação de Deus na vida e no coração daquela igreja. E o apóstolo Paulo disse que tem certeza de que Deus vai continuar agindo no coração e na vida daqueles irmãos até o fim, ou até o dia de Cristo, o dia do retorno do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz não ter dúvidas. Estou plenamente certo de que o Senhor que começou essa obra em vocês vai completá-la, vai terminá-la, vai até o fim com o seu plano. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante daquilo que na teologia nós chamamos de perseverança dos santos, que é exatamente a garantia de que o Senhor levará a cabo a obra que Ele começou a realizar em todos aqueles a quem Ele regenerou. É exatamente isso, exatamente o que disse Jesus Cristo lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 39, quando Jesus disse o seguinte: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, daqueles que de fato são seus, que foram verdadeiramente regenerados por Deus, a promessa de Jesus é que nenhum se perderá. Ou, como disse aqui o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o mais interessante é como Paulo inicia o verso: estou plenamente certo. Em outras palavras, eu tenho certeza de que aquele que começou essa obra vai terminá-la no dia do Senhor. Queridos, não há nada mais confortante para nós do que isso. Nada mais confortante para nós do que isso. Não é? A gente às vezes escuta alguém dizer assim: a única coisa que eu tenho certeza
é da morte. Eu não só tenho certeza da morte, eu também tenho certeza da vida eterna ao lado do Senhor. Essa é uma outra coisa que eu posso ter certeza diante da promessa que Deus me fez, nos fez, de que começou a boa obra em nós e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor que nos regenerou e que está agora a nos santificar, promete nos glorificar no dia de Cristo Jesus. E como disse Paulo, disso você pode ter certeza, e louvado seja o Senhor por isso. O apóstolo Paulo vai dizer a razão dele ter tanta certeza dessa conversão genuína dos filipenses no versículo 7. Olha o que é que ele diz. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Ele começa dizendo, é justo que eu pense assim de todos vós. E aí ele expressa toda a sua afeição, todo o seu carinho por aqueles irmãos, quando ele diz, porque vos trago no coração, aqui uma demonstração do genuíno amor pastoral, expresso pelo apóstolo Paulo aqui, pelas suas ovelhas, os crentes da cidade de Filipos. E então ele diz, olha, seja nas minhas algemas, o que é que ele quer dizer com isso? Quando eu estou preso, como ele estava naquele momento que estava escrevendo, seja na defesa e confirmação do Evangelho, ou quando ele estava livre, pregando e defendendo o Evangelho, e ele encerra dizendo, pois todos sois participantes da graça comigo. Perceba o termo participantes, mais uma vez Paulo está falando aqui, fazendo uma referência a essa parceria, essa cooperação deles com o apóstolo Paulo, como ele havia citado no versículo 5, quando disse, pela vossa cooperação no Evangelho. Paulo, mais uma vez, está dizendo aqui, olha, eu tenho plena certeza dessa conversão de vocês, e isso fica muito claro para mim, porque independente de estar preso, independente de estar solto, eu conto com essa parceria de vocês. Não que o simples fato de cooperar financeiramente com o reino seja a mais clara evidência de uma conversão, mas nós não podemos ignorar a circunstância em que aqueles irmãos permaneciam ofertando ou auxiliando financeiramente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso, é tanto que ele diz, né, seja nas minhas algemas, estava encarcerado aqui, e havia uma chance de Paulo ser executado, de ser martirizado. Ainda assim, aquela igreja, mesmo diante dessa dificuldade pessoal do apóstolo Paulo, nunca deixou de auxiliá-lo, revelando aí uma grande percepção espiritual. Queridos, a igreja poderia muito bem ter dito, olha, acabou então, né? Paulo já está morto, não tem mais o que fazer. Ou poderia pensar diferente do apóstolo Paulo, se ele está preso, alguma razão há dele estar nessa situação. Mas não, eles se mantiveram ali, firmes por causa do Evangelho, mantendo, ajudando, auxiliando o apóstolo Paulo, o que fez com que o apóstolo Paulo tivesse certeza da conversão daqueles irmãos. É por isso que, olha de novo para o início do verso, ele diz, é justo que eu pense assim a respeito de vocês. Quando eu olho para a maneira como vocês continuam, né, dando essa assistência, as razões, as intenções, o amor, o zelo, o cuidado de vocês, é justo que eu pense que Deus de fato começou essa obra em vocês e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E mais, essa certeza do apóstolo Paulo também trouxe a ele um imenso carinho por eles, quando ele diz no texto, vos trago no coração, vos trago no coração. Esse é um versículo muito bonito, não é? Muito bonito esse verso. Quando ele diz, aliás, é justo que eu pense assim. É certo que eu entenda que vocês de fato são regenerados e que Deus vai até o fim promovendo essas mudanças no coração de vocês. Estando eu preso, estando eu solto, vocês sempre foram firmes, não simplesmente a ideia aqui é a cooperação financeira, mas a fidelidade à causa, a fidelidade ao reino. Né? E isso revela, de fato, o quanto vocês têm compromisso com a obra do Senhor, o quanto vocês foram transformados por Deus. E isso trazia também sentimento, né? Trazia amor ao coração de Paulo por eles, quando ele diz, vos trago no coração. Essa relação, meus irmãos, entre Paulo e os filipenses aqui, é na verdade um padrão para nós, ou deve ser visto por nós como uma espécie de modelo, uma espécie de padrão. Perceba, como pastor, Paulo revela a sua clara preocupação de se confirmar a conversão daqueles irmãos.
Paulo está preocupado de que isso continue acontecendo e cada vez mais fique claro para eles e para Paulo e para todos que os filipenses de verdade foram aqueles que foram regenerados por Deus e são trabalhados e serão trabalhados pelo Senhor até o fim. Mas ao mesmo tempo Paulo demonstra todo o seu amor e todo o seu apego por eles. Por outro lado, como igreja, os filipenses também revelam toda a preocupação e zelo com o apóstolo Paulo, que fica claro para nós nessa carta, ao mesmo tempo que também demonstra todo o seu apego e todo o seu amor pelo apóstolo Paulo, numa comunhão traduzida aqui nas Escrituras de parceria. Isso é um modelo, isso é um padrão para a relação pastor e igreja, igreja-pastor. Uma relação de parceria. Lembrando que essa palavra é uma tradução da palavra grega koinonia. Uma comunhão, uma questão de interesse em causas que são comuns a nós e que nos faz caminhar juntos aí como igreja e como pastor. É claro que uma relação assim, né, dessa maneira, nesse padrão colocado aqui por Paulo junto com os filipenses, essa comunhão deixa sentimentos indeléveis, sentimentos que não podem ser desfeitos, nem mesmo com a distância. Olha o que ele diz no versículo 8. Pois minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Primeiro, para mostrar que está falando a verdade, isso aqui é muito bonito, o apóstolo Paulo apela, né? Ele cita Deus como sendo sua testemunha. Ele começa dizendo assim, pois minha testemunha parece com o nosso juro por Deus, né? Eu juro por Deus, minha testemunha é Deus, de que eu estou falando a verdade, é o que Paulo diz aqui, e aí ele fala do seu sentimento, nessa palavra que só existe no português, que foi talvez até mal traduzida aqui, quando ele diz, da saudade que eu tenho de todos vós, ou do apreço, do amor que ele sente pelos filipenses. Ele diz, olha, Deus é testemunha do sentimento que eu tenho por vocês. E para que eles entendam a dimensão, a profundidade do que Paulo de verdade sente por eles, ele diz isso aí que está no finalzinho, na terna misericórdia de Cristo Jesus, ou com um amor como o amor de Cristo. É o amor que eu sinto por vocês. Aí vocês, poxa Paulo, mas isso é muito sério. Pois é, mas Deus é testemunha de que é exatamente isso que eu sinto por vocês. Um amor que se espera de todo líder cristão pelos seus liderados. Amém, meus irmãos? São coisas profundas e preciosas aqui, que mexem com as nossas almas, como igreja, como pastor, sobre o que nós precisamos não simplesmente sentir, mas saber e sentir a respeito das nossas relações. Eu quero encerrar, caminhando aqui para o fim, trazendo algumas lições práticas para a gente encerrar essa nossa breve reflexão. Em primeiro lugar, toda virtude, escute isso, baseado no que nós ouvimos aqui. Toda virtude encontrada na vida de um cristão é o agir de Deus em seu coração. Toda virtude encontrada na vida de um verdadeiro cristão é Deus agindo em seu coração. Paulo reconhece aqui a generosidade dos filipenses, a amabilidade, o amadurecimento daqueles irmãos, o cuidado deles com o apóstolo Paulo, mas na hora de agradecer, não agradece a eles, mas agradece a Deus. Toda vez, Paulo diz, que eu lembro de vocês, eu não me contenho, eu agradeço a Deus, porque Paulo tem ciência aqui, conhecimento, de que isso era Deus, na verdade, trabalhando no coração daqueles irmãos. Então, meus queridos, louvemos a Deus por todas as mudanças operadas por Ele em nossas vidas, mas louvemos também a Deus por todas as mudanças operadas por Deus na vida dos nossos amados irmãos. Segunda coisa, a comunhão com Deus gera alegria incondicional em nossos corações. Eu quero que você note que o versículo 4 nos faz entender que o apóstolo ele tinha uma vida de oração, fazendo sempre orações com alegria. Então era uma rotina, era uma constante, essa era a sua vida. E mesmo estando preso em Roma, na cidade de Roma, mesmo assim nessa circunstância tão difícil, ele é capaz de citar a alegria como um sentimento que enche o seu coração. Então soma essas duas informações,
Como é que alguém pode sentir alegria numa circunstância como essa, sofrendo o risco, inclusive, de ser morto a qualquer momento? Lembre-se, Paulo era um homem de oração. Um homem de oração. No momento tenso que nós estamos vivendo hoje, na atual circunstância que estamos atravessando, somente, e escute isso, somente uma comunhão perene, constante com o Senhor, pode promover um racional equilíbrio emocional na vida do cristão. Somente uma vida constante de relacionamento com Deus, como Paulo tinha, pode promover, numa circunstância tão adversa, tão sombria como a que nós estamos atravessando, um racional equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. E é por essa razão que eu pergunto a você e a mim mesmo, né? Como anda a sua e a minha vida de oração? Como anda a nossa vida de oração? Nós estamos separando um momento para estar orando, para estar falando com Deus. Como anda a nossa vida devocional? Obviamente que se a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, ela não é tão constante, tão perene, nós vamos infelizmente experimentar desse desequilíbrio emocional, que não é uma coisa tão normal, digamos assim, tão natural na vida de um cristão, ou pelo menos não deveria ser tão comum, ainda que possível, mas não deveria acontecer com tanta frequência. A frequência disso talvez revele, a frequência desse desequilíbrio emocional no momento de dificuldade, a presença dessa ansiedade exacerbada, não é? Que às vezes só consegue ser curada por meio de ansiolítico, tratamento. Muitas vezes isso se dá por causa da ausência de uma vida espiritual mais equilibrada. O apóstolo Paulo era um homem de oração e estava preso. Aí ora pelos filipenses. Aí quando ora, cita, eu faço isso com muita alegria. Poxa vida, como pode isso? Né? É interessante porque na conclusão dessa carta, nós vamos aprender isso no capítulo 4. Vá para o capítulo 4, por favor, de Filipenses. Eu quero mostrar isso a você, vou me antecipar. Capítulo 4. Eu quero que você perceba que quando Paulo vai concluir essa carta, ele vai orientar os filipenses a fazer uma troca. Ele vai dizer aos filipenses, olha, vocês precisam trocar a ansiedade pela vida de oração. A ansiedade que é tão comum em nossos dias, né, pelas circunstâncias que vivemos. Olha o que ele diz, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, e aqui está a troca, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E qual é o resultado disso? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, no qual os homens não conseguem entender como é ter paz num momento como esse. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, se você trocar a ansiedade pela vida de oração. De oração. Terceira lição, meus irmãos, que nós aprendemos nesse texto. Quando nós cooperamos financeiramente para o sustento da obra, nós nos tornamos parceiros na expansão do Evangelho de Cristo Jesus. Foi assim que Paulo tratou os filipenses aqui no capítulo 5, como nós vimos. Por essa razão, quando você for adorar a Deus por meio das suas finanças, lembre-se sempre que o Senhor tem concedido a você essas condições de você poder ofertar, de você poder contribuir, para que você possa experimentar do prazer e do privilégio de se tornar um parceiro na expansão do Evangelho. Lembre-se sempre disso. Lembre-se que Deus não tem feito você prosperar, não tem dado a você condições de manter uma vida equilibrada financeiramente, senão também para que você pense nisso como uma prioridade, que você tenha o privilégio, o prazer de tornar isso uma primazia na sua vida. Eu sou um parceiro na expansão do reino, sou um parceiro na expansão do Evangelho de Cristo Jesus. E se nós não conseguimos ver isso,
como um privilégio. Se a gente não consegue ver a contribuição, não conseguimos ver a cooperação como um privilégio concedido por Deus, perceba, nós pecamos contra Deus até quando nós participamos. Pecamos contra Deus quando nós participamos disso. Se não conseguimos enxergar isso como um privilégio nosso. Essas orações que nós fazemos quando recolhemos dízimos e ofertas, deveria ser sempre uma oração de gratidão a Deus pelo privilégio de participar. Era assim que a gente devia dizer nas nossas orações. Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor me concedeu. Ter condições de participar dessa parceria, que se o Senhor quisesse, não dependeria, né? não exigiria isso de nós. Ele é o dono do ouro e da prata, é o Senhor de todas as coisas. Poderia fazer com que os anjos proclamassem o Evangelho. Se nós nos calássemos, as pedras clamariam o Evangelho. Ainda assim, Ele conta conosco para que a gente desfruta disso como uma honra, um privilégio. Perceba como muitas vezes parece que estamos distantes de entender isso dessa forma. Que Deus nos conceda a graça de entender dessa maneira, para que todas as vezes que estivermos agora em culto solene e houver um momento como esse, que Deus nos dá o prazer, que possamos fazer isso com um coração totalmente feliz, totalmente alegre, por contribuir e por participar dessa parceria. Quarta coisa, nós vimos na reflexão do domingo passado, meus irmãos, que por meio da graça de Deus, nós alcançamos a paz com Deus. A paz é um resultado direto dessa graça. Mas hoje nós vimos que o Senhor, que um dia nos chamou por sua graça, vai sustentar a nossa fé, agindo em nossas almas até o fim das nossas vidas, e isso aqui é uma promessa sua. Sendo assim, meus queridos, a certeza da salvação não pode estar na nossa capacidade pessoal de se manter crendo. A certeza não pode estar no nosso próprio poder, em acharmos aí que nós vamos dar conta de manter a nossa vida inteira crentes em Cristo Jesus. Isso é uma falácia, não há apoio bíblico para isso. Segundo as Escrituras, essa certeza que nós temos de vida eterna está no fato de que o Senhor, pelo seu poder e pela sua graça, vai completar essa obra que iniciou em nós até o dia de Cristo Jesus. É graça do começo, é graça do meio, é graça do fim. Do começo ao fim, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Em nenhum momento diz respeito à nossa própria capacidade, à nossa própria força. É por isso que nós louvamos a Deus em nossas orações. Senhor, muito obrigado por nos fazer perseverar na fé, porque se dependesse de nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Pode ter certeza disso. Se você está e eu aqui, se nós estamos crentes aqui, nesse momento, é porque o Senhor, pelo seu poder e pela sua graça, tem sustentado essa fé que nos concedeu quando fomos regenerados por Ele. E louvado seja Deus por essa verdade. Como disse Paulo, a respeito dos Filipenses, no verso 6, eu estou plenamente certo, eu tenho certeza, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por essa segurança que nós temos no Senhor. E para terminar, que o Senhor mantenha e aumente o amor e a consideração que nós devemos ter em nossa relação como igreja e como pastor, como nós vimos aqui. Que assim como a igreja de Filipos, o Senhor os ensine a cada dia a amar e a considerar vosso pastor. E que assim como o apóstolo Paulo, que o Senhor me ensine a cada dia a amar e a considerar a minha igreja, em uma parceria salutar que dure até o fim, ou como diz o poeta popular, que seja eterno enquanto dure, mas que acima de tudo glorifique sempre a Deus. Feche os olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por sua palavra, pedir que essas tantas lições que nós aprendemos sejam imbuídas pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações e que nós não as esqueçamos.